Olá, nós estamos iniciando mais uma aula preparatória a concursos públicos, resolvendo questões de matemática. Nesse encontro, nessa aula, a gente vai tratar de assuntos relacionados a números proporcionais, porcentagem e funções. São assuntos bem práticos, principalmente a parte de porcentagem e proporções, são assuntos extremamente frequentes em concursos públicos. Vamos começar já. Questão número 1, da Fundação Carlos Chagas. Uma cafeteira automática aceita apenas moedas de 5, 10 ou 25 centavos e não devolve troco. Se feito nessa máquina, cada cafezinho custa 50 centavos, de quantos modos podem ser usadas essas moedas para pagá-lo? Alternativa A, 13 maneiras, B, 12, C, 11, D, 10 ou E, 9 maneiras. Bom, é um exercício bem prático, né? Você está com moedas de 5, 10 e 25 centavos e quer pagar um cafezinho que custa 50. Evidentemente, nós não estamos aí preocupados com a ordem com que você vai inserir as moedas na máquina, e sim de que maneira você vai pagar, utilizando quais moedas, quantas moedas de 5, quantas de 10 e quantas de 25, no caso de você usar todas elas. Bom, então você pode fazer isso de forma prática. Entretanto, nós queremos desenvolver o teu raciocínio montando as equações. Então, vamos supor que x represente a quantidade de moedas de 5 centavos, y a quantidade de moedas de 10 centavos e z a quantidade de moedas de 25 centavos. Ora, se o cafezinho custa 50 centavos, então o pagamento ele deve satisfazer qual equação? 5x, por que é 5x? X é a quantidade de moedas de 5 centavos. E 5 vezes, porque essa é a quantidade de dinheiro em moedas de 5 centavos ao pagar com X moedas de 5 centavos. 5x. Quantas moedas de 10 centavos? Y. Então, 10y é a quantidade em dinheiro referente às moedas de 10 centavos. E 25 vezes Z também é a quantidade de dinheiro ao se pagar com Z moedas de 25 centavos. Então, a equação fica 5x mais 10y mais 25z igual a 50. Observe que todos os termos da equação são múltiplos de 5. Então, vamos facilitar um pouco, simplifique um pouco, dividindo todos os termos por 5. Isso vai nos levar, então, a x mais 2y mais 5z igual a 10. Observe que não pode ocorrer do z, que é a quantidade de moedas de 25 centavos, ser maior que 2. Porque se você pagar com mais do que 2 moedas de 25, você vai estar pagando mais de 50 centavos. E, evidentemente, nós queremos pagar apenas 50. Então, a restrição 5z maior que 10 não pode acontecer, né? Então, você vai ter z podendo ser o quê? 0, 1 ou 2. Então, a quantidade de moedas de 25 centavos tem 3 opções. 2, 1 ou 0. Então, vamos inicialmente supor que o z seja 2. Se a gente substitui z igual a 2 na equação, a equação fica x mais 2y mais 5z igual a 10, e substituindo vai ter x mais 2y mais 5 vezes 2, que é o z igual a 10, ou seja, x mais 2y mais 10, que é 5 vezes 2 igual a 10, levando 10 para o segundo membro, vai ficar 10 menos 10, ou seja, x mais 2y igual a 10 menos 10, o que nos leva x mais 2y igual a 0. Bom, nessa igualdade, se a soma desses dois números, x mais 2y, é 0, só tem uma possibilidade. Já que x e y representam quantidades de moedas, a única possibilidade de solução seria x igual a y igual a 0. Ou seja, você vai ter z igual a 2, x igual a 0 e y igual a 0. Agora pense comigo, se você paga com 2 moedas de 25, você está pagando quanto? 50 centavos. Quantas moedas de 5 e 10 centavos você vai precisar? Nenhuma. Por isso que z igual a 2 resolve o problema com as outras valendo 0. Outra possibilidade, e se o z for igual a 1? Ou seja, eu pagar com uma moeda de 25. Vamos substituir z igual a 1 na equação que a gente tinha. X mais 2y mais 5z igual a 10. X mais 2y mais 5 vezes 1, substituindo z por 1 igual a 10. O que nos leva a x mais 2y mais 5 igual a 10. Levando esse 5 para o segundo membro, x mais 2y igual a 10 menos 5. Ou seja, x mais 2y igual a 5. Isolando o x
eu tenho x igual a 5 menos 2y que passou para lá. Bom, agora eu consegui isolar a variável x. Que possibilidades nós temos para y? Lembre-se sempre que a quantidade de moedas não pode ser negativa, tem que ser sempre um número inteiro. Então, primeira opção, y igual a 0, significa que eu não vou utilizar as moedas de 10 centavos. Y igual a 0 quer dizer, não pago com moedas de 10 centavos. Se eu substituo o y por 0, como é que vai ficar a conta? Vai ficar x igual a 5 menos 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, então vai ficar 5 menos 0, que é igual a 5. Significa então que eu pagaria com x igual a 5 e com y igual a 0. Uma outra possibilidade, o y pode ser igual a 1 também. Se eu substituo o y igual a 1, eu vou obter x igual a 5 menos 2 vezes 1, o que nos leva a 5 menos 2, que é igual a 3. Aí eu pago com x igual a 3 e y igual a 1. Outra possibilidade, se o y for 2, aí o x vai ser 5 menos 2 vezes 2, isso vai ser igual a 5 menos 4, que é 2 vezes 2, ou seja, x igual a 1. Então o z vai ser, melhor dizendo, o x vai ser 1 nesse caso, e o y vai ser 2. O que mais? Se você fizer isso, você tem todas as opções para isso. Agora, em frente, nós podemos ter também a última possibilidade para o z, que seria z igual a 0. Se o z for igual a 0, nós vamos ter x mais 2y mais 5z igual a 10 e vamos substituir o z por 0. X mais 2y mais 5 vezes 0 igual a 10. 5 vezes 0 é 0, então a equação fica x mais 2y mais 0 igual a 10. E, portanto, x mais 2y igual a 10. Como antes, vamos isolar a incógnita x. X igual a 10 menos 2y. E aí vamos pensar nas possibilidades. Nesse caso, a gente vai ter um pouco mais que antes. Comecemos com y igual a 0. Se eu substituo y igual a 0 nessa última equação, eu vou ter x igual a 10 menos 2 vezes 0, que é igual a 10 menos 0, que é igual a 10. Nesse caso, o x vai ser 10 e o y vai ser 0. O y também pode ser 1, é uma outra possibilidade. Isso vai nos levar a x igual a 10 menos 2 vezes 1, que é igual a 10 menos 2, que é igual a 8. X igual a 8 e y igual a 1. Outra possibilidade, y igual a 2. Substituindo, eu vou ter x igual a 10 menos 2 vezes 2, que é igual a 10 menos 4, que dá 6. X é 6, y é 2. Substituindo y igual a 3, eu vou ter x igual a 10 menos 2 vezes 3, que é 10 menos 6, que é igual a 4. Mesma coisa, o x vai dar 4, o y vai dar 3, mesmo procedimento. Y igual a 4, uma nova possibilidade. Substituindo na equação, vai ficar x igual a 10 menos 2 vezes 4, que é igual a 10 menos 8, que é 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 igual a 2. X vai dar 2, o y vai dar 4. E o y pode ser também 5, que seria o limite. Y igual a 5, eu vou ter x igual a 10 menos 2 vezes 5, que é igual a 10 menos 2 vezes 5 é 10. 10 menos 10, que é igual a 0, o x é 10 e o y é 5. Por que o y não pode ser mais que 5? Porque se o y for mais que 5, o x vai ser negativo e, portanto, não vai fazer sentido pagar com um número negativo de moedas. Vamos organizar, então, todas essas informações em todas as possibilidades numa tabela. Vejamos nessa tabela. Nessa tabela você tem todas as possibilidades de pagamentos de moedas possíveis para x, y e z. E observe a contagem, né? Todas elas pagam 50 centavos, com os diferentes valores possíveis. E você vê 10 possibilidades de pagamento para serem realizadas. Ou seja, são 10 possíveis formas. E a resposta, portanto, é a alternativa D. Complicado isso? Como eu te falei, você podia ter feito de forma prática até, né? Mas montando a equação, se o problema fosse mais complexo, você também resolveria de qualquer maneira. Importante desenvolver esse lado algébrico também na hora de resolver. Vamos fazer mais uma então? Vamos lá, questão número 2, da Sesgran-Hill. Em uma empresa, a razão do número de empregados homens para o número de mulheres é 3/7. Portanto, a porcentagem de homens empregados nessa empresa é, letra A, 30%, B, 43%, C, 50%, D, 70% ou E, 75%. Bom, a gente tem a razão entre homens e mulheres 3/7. Como é que a gente pode saber o percentual? Bom, não é muito difícil a gente fazer isso usando regra de 3.
Mas eu quero fazer isso usando uma proporção. Vamos chamar de H o percentual de homens da empresa. M, o percentual de mulheres da empresa. Assim a gente vai tentar organizar isso numa proporção. Dá uma olhadinha como é que fica. Então eu montei aqui uma proporção que diz que se a razão entre homens e mulheres é 3:7, a quantidade de homens está para 3, assim como a quantidade de mulheres estaria para 7. Muito bem. Vamos utilizar agora uma propriedade que tem todas as proporções. Se eu somar os dois números de cima, que a gente chama de antecedentes, e somar os dois números de baixo, que são os consequentes, mantém-se a razão que a gente tinha em cada uma delas. Então, se a gente soma, fica H mais M, está para 3 mais 7. Bom, 3 mais 7 é 10. Mas H e M são os percentuais de homens e mulheres, respectivamente. Se eu estiver somando os percentuais, quanto é que vai ter que dar esse percentual? Se não existe outra categoria na empresa, além de homens e mulheres, essa soma tem que dar 100%. Então, 100% estaria para 3 mais 7, 10. 100% dividido por 10 dá quanto? 10%. Então, agora eu tenho uma razão. Agora, a primeira razão é igual à segunda, é igual à terceira, é igual à quarta, é igual à quinta. Então, todas são iguais. Por que eu não posso agora igualar a primeira à última? O que eu vou levar com isso? Eu vou levar o valor de H. E se eu igualar a segunda aqui, ó, com a última, o que eu faria? Eu encontraria o valor de M. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, se H sobre 3 é igual a 10%, como é que eu acho o H? Eu passo o 3 multiplicando. Então, o H vai ser 3 vezes 10%, que dá 30%. Então, a quantidade de homens, o percentual, melhor dizendo, de homens, é 30%. Então, a resposta é da alternativa A, 30%. Não foi nada complicado resolvê-la, né? O importante era você saber que numa proporção você pode usar essa propriedade. Dependendo do problema, você tem muito mais facilidade com isso. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar resolvendo algumas questões. Questão número 3. É da Faculdade Carlos Chagas. Diz, sabe-se que 10 máquinas, todas com a mesma capacidade operacional, são capazes de montar 100 aparelhos em 10 dias. Se funcionarem ininterruptamente 10 horas por dia. Nessas condições, o número de aparelhos que poderiam ser montados por 20 daquelas máquinas em 20 dias de trabalho e 20 horas por dia de funcionamento ininterrupto é alternativa A, 100, B, 200, C, 400, D, 600 e E, 800. Esse tipo de problema clássico, muito famoso, é um problema que vai tratar de uma regra de 3 composta. Sabe por que é uma regra de 3 composta e não é simples? Porque tem mais do que 2 grandezas envolvidas. Tem 4 grandezas envolvidas. Então a gente vai ter que resolver montando uma tabela, é uma oportunidade de resolver. Montando uma tabela e verificando se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então essas informações organizadas numa tabela, como é que elas ficariam aí, hein? Vamos dar uma olhadinha? Como vocês podem observar nessa tabela, as 4 grandezas são aparelhos, máquinas, dias e horas por dia. Então, 100 aparelhos eram produzidos por 10 máquinas durante 10 dias, cada uma trabalhando 10 horas por dia. Quantos aparelhos seriam fabricados por 20 máquinas em 20 dias, cada máquina trabalhando 20 horas por dia? Então está aí um problema que envolve uma regra de 3 composta. A grandeza que possui a incógnita aparelhos é aquela que tem o X. Ou melhor dizendo, a grandeza que tem o X é aparelhos. Então a gente vai fazer o quê? Para resolver uma equação como essa, ou uma regra de 3, estruturar a regra de 3 composta, você sempre tem que comparar 2 a 2 as grandezas. Sempre aquela que tem a incógnita com outra, a fim de verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, sempre comparando com aquela que tem a incógnita. Bom, então vamos começar comparando a grandeza máquinas com aparelhos. Como é que a gente pode analisar aparelhos e máquinas? Não precisa ficar olhando para os números, basta você comparar a variação que existe. Então vamos imaginar que a gente aumente o número de máquinas, por exemplo. Quanto maior for o número de máquinas, eu te pergunto, maior ou menor será o número de aparelhos produzidos? Se você vai ter mais máquinas, você vai produzir mais ou menos aparelhos? Mais.
Então, quanto maior for o número de máquinas, maior será também o número de aparelhos produzidos. Então, essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Para facilitar a representação, eu vou representar duas flechinhas no mesmo sentido, duas setas no mesmo sentido, para mostrar que elas são diretamente proporcionais. O sentido tanto faz, pode ser ambas para cima ou ambas para baixo, não importa, apenas para mostrar isso. Caso as grandezas fossem inversamente proporcionais, aí eu faria o contrário, eu representaria setas com sentidos contrários. Então dá uma olhadinha como é que eu posso comparar. Aparelhos, quanto maior o número de aparelhos, maior o número de máquinas. Então eu vou colocar duas setas para baixo, né, como eu te falei, tanto faz, e no mesmo sentido. Ou seja, essa grandeza com essa, elas são diretamente proporcionais. Agora que eu consegui isso, a grandeza que tem a incógnita é essa x aqui, ó. Então essa flecha que eu posso manter, mas eu vou esquecê-la um pouco. Agora eu vou comparar aparelhos com outra. Aparelhos com dias. Aparelhos com dias são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Faça a mesma comparação. Não olhe para os números e pense assim, aumente ou diminua uma delas e veja o que acontece com a outra. Então, por exemplo, dias. Se eu aumentasse o número de dias, quanto maior for o número de dias, maior ou menor será o número de aparelhos produzidos. Se você tiver mais tempo, né, mais dias de produção, mais aparelhos produzidos. Então as grandezas, aparelhos e dias também, elas são diretamente proporcionais e, portanto, a seta no mesmo sentido. E como a gente já estabeleceu o sentido para baixo, mantém a relação direta para baixo também. Então como é que vai ficar? Vamos ver. Você vai ter aqui uma flecha, essa já era para baixo, né? E essa aqui, ó, de dias, para baixo também. Então, eu já mostrei que essa são diretamente proporcionais e essa são diretamente proporcionais. Mantendo essas duas, o que eu faço agora? Comparo novamente aparelhos com horas por dia. E agora, aparelhos e horas por dia são diretamente ou inversamente proporcionais? As duas aumentam, as duas diminuem, são diretamente, ou enquanto uma aumenta, a outra diminui, elas são inversamente? Bom, aumente ou diminua uma delas e veja o que acontece com a outra de novo. Quanto maior for o número de horas de produção, mais horas por dia, maior ou menor será o número de aparelhos? Maior. Mais aparelhos com mais horas por dia de trabalho. Então as grandezas são normalmente, ou novamente, né, diretamente proporcionais. Então a gente vai representar novamente pela mesma flechinha indicada para baixo. Observe. Você já tinha essa e já tinha essa, agora tem essa aqui. Então aconteceu um fato curioso aqui, ó, né? Todas essas três grandezas, quando comparadas a aparelhos, são diretamente proporcionais. Tá, como é que eu monto agora a conta? Se uma grandeza é diretamente proporcional a duas ou mais, ela também será diretamente proporcional ao produto delas. Então a razão daquela que tem a quantidade de aparelhos deve ser igual ao produto das razões de todas as outras. Claro, se tivesse uma inversamente proporcional, o que você faria? Você teria que inverter, né? Mas nesse caso, todas são diretamente, é só montar então a equação, que fica 100 dividido por x, que é a razão que tem aparelhos, igual 10 sobre 20, vezes 10 sobre 20, vezes 10 sobre 20. Simplificando, o que você vai ter? 100 dividido por x é igual a meio vezes meio vezes meio, ou seja, 100 dividido por x igual a 1/8. O produto dos extremos igual ao produto dos meios, você pode multiplicar cruzado, vai ficar x vezes 1 igual a 8 vezes 100, que vai nos dar x igual a 800. Ou seja, 800 aparelhos poderiam ser montados por 20 daquelas máquinas, em 20 dias de trabalho, cada uma trabalhando 20 horas por dia de funcionamento ininterrupto. E, portanto, a resposta é a alternativa E. Regra de 3 composta. Quando a gente aprende isso no colégio, né, mais jovem, sempre tem uma dificuldade, mas é só pensar que é uma regra de 3 simples, feita várias vezes. E aí você resolve a questão, beleza? Muito bom. Vamos fazer mais uma então? Questão número 4. Certo dia, Celeste e Haroldo, agentes de fiscalização financeira, foram incumbidos de analisar 51 solicitações de usuários de uma unidade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Decidiram então dividir o total de solicitações entre si em partes que eram ao mesmo tempo diretamente proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço no tribunal e inversamente proporcionais às suas respectivas idades. Sabe-se também que, na ocasião, Celeste trabalhava no tribunal há 15 anos e tinha 36 anos de idade, enquanto que Haroldo lá trabalhava há 10 anos. Assim, coube a Celeste analisar 34 solicitações. A idade de Haroldo, alternativa A, era superior a 50 anos. B, estava compreendida entre 45 e 50 anos. C, estava compreendida entre 40 e 45 anos. D, estava compreendida entre 35 e 40 anos. Ou E, era inferior a 40 anos. Nesse caso, a gente tem uma distribuição, né, de solicitações aí, de análises, que são diretamente proporcionais a uma coisa e inversamente proporcionais a outra. No caso, diretamente proporcionais ao tempo de serviço e inversamente proporcionais à idade. Quer dizer, quem trabalha mais recebe mais e quem é mais velho recebe menos. Muito bem. Se haviam 51 solicitações e Celeste foi responsável por exatamente 34, análise 34, então o Haroldo ficou responsável por quantas? Por 17, né? Porque a gente pode pensar assim, Celeste mais Haroldo, 51. Celeste 34, mais Haroldo é 51. Então Haroldo vai ficar 51 menos 34, evidentemente 17. Vamos novamente organizar as informações por meio de uma tabela onde a gente pode ver tempo de serviço, idade e quantidade de análises que podem ser solicitadas. Vamos ver. Então Celeste, 34 análises, idade 36 anos e tempo de casa, 15 anos. O Haroldo, 17 análises. A gente quer saber qual é a idade do Haroldo. Então, X, a idade do Haroldo. E 10 anos o tempo de casa. Assim, se X é a idade de Haroldo e a quantidade de análises é diretamente proporcional ao tempo de serviço, inversamente proporcional à idade de cada funcionário, então a gente vai comparar na tabela a quantidade de análise com o tempo de serviço e com a idade. Bom, se a quantidade de análise é diretamente proporcional ao tempo e inversamente proporcional à idade, a gente vai colocar uma flechinha, por exemplo, para baixo, pode ser uma seta, para análises. E a gente já vai posicionar, porque o problema já nos trouxe essa informação, a idade de uma seta com um sentido contrário, porque é inversamente proporcional, e o tempo com o mesmo sentido, porque o tempo de serviço é diretamente proporcional à análise. Então, fazendo isso, você vai ter como montar a tua conta. A tua conta vai ficar a quantidade de análise, a razão 34 sobre 17, igual ao produto das outras duas. Mas observe que, na parte do tempo, você vai manter 15 sobre 10. Mas na parte da idade, você vai ter que inverter. Você vai ter que inverter por quê? Porque a idade é inversamente proporcional. Então, você inverte. Então, vai ficar 34 sobre 17, né, a razão das análises, é igual ao produto das outras duas. A razão do tempo de serviço se mantém, 15 sobre 10. Mas a razão da idade, a gente tem que inverter, vai ficar x dividido por 36. Muito bem. A parte de baixo, né, você pode passar multiplicando, tanto de um lado quanto do outro. Então, 34 vezes 36 vezes 10, que passou multiplicando, que era denominador do segundo membro, passou para o primeiro, é igual a x vezes 15, numerador do segundo membro, vezes o 17, que era denominador do primeiro. Isolando o x, você vai ter 34 vezes 36 vezes 10, dividido por 15 vezes 17, que estava multiplicando, passou dividindo, igual a x. Dá para simplificar o que aí? 34 por 17... dá 2 e dá 1, dividindo ambos por 17. E o que mais? O 10 e o 15 dá para simplificar por 5, dá 2 e dá 3. Então fica 2 vezes 36 vezes 2, dividido por 3 vezes 1. Esse 3 dá para simplificar pelo 36, ambos dividindo por 3. 36 por 3 dá 12 e o 3 por 3 dá 1. Fica só então o numerador, porque o denominador fica 1. 2 vezes 12 vezes 2, isso vai dar 48. Ou seja, a idade, portanto a idade de Haroldo estava compreendida entre 45 e 50 anos, pois a idade dele é 48. E a resposta então fica a alternativa B. Mais uma questão de números proporcionais, onde a gente teve que organizar, os dados já estavam apresentados com diretamente e inversamente, e a gente apenas montou a tabela. Muito bom. Vamos fazer mais uma juntos. Questão número 5.
No vestiário de um hospital, há exatamente 30 armários que são usados por exatamente 30 enfermeiros. Curiosamente, certo dia em que todos os armários estavam fechados, tais enfermeiros entraram no vestiário e, um após o outro, adotando o seguinte procedimento. O primeiro a entrar abriu todos os armários. O segundo fechou todos os armários de números pares. O 2, o 4, o 6 e assim por diante até o 30. E manteve a situação dos demais. O terceiro inverteu a situação a cada 3 armários. O terceiro, o sexto, o nono, etc. até o 30º. Ou seja, abriu os que estavam fechados e fechou os que estavam abertos, mantendo a situação dos demais. O quarto inverteu a situação a cada 4 armários. O quarto, o oitavo, o 12º e vai até o 28º, que era o último, mantendo a situação dos demais. Da mesma forma, ocorreu sucessivamente o procedimento dos demais enfermeiros. Com certeza, após a passagem de todos os enfermeiros pelo vestiário, os armários de números 9, 16 e 28 ficaram respectivamente. Alternativa A, aberto, aberto e fechado. B, aberto, fechado e aberto. C, fechado, aberto e aberto. D, aberto, aberto e aberto. E alternativa E, fechado, fechado e fechado. Na primeira leitura, pode parecer impossível fazer esse problema ou extremamente trabalhoso. O que a gente vai ter que organizar é uma estratégia para descobrir como que eles são abertos, como que eles são fechados. A solução dessa questão está relacionada à divisibilidade. Como exemplo, vamos considerar, por exemplo, o armário de número 10. Quais enfermeiros abririam ou fechariam o armário de número 10? Bom, o primeiro enfermeiro, sem dúvida alguma, vai mexer em todos os armários. É o primeiro a entrar, né? Então, ele abriria o armário de número 10, pois o encontraria fechado. Que mais? Além do primeiro enfermeiro, o segundo enfermeiro também. Ele fecharia o armário de número 10, pois o encontraria aberto. Por quê? Porque quem tinha aberto era o primeiro enfermeiro. O terceiro enfermeiro não mexeria no armário de número 10, o quarto enfermeiro também não. O quinto enfermeiro também. Ele faria como o primeiro e o segundo. O quinto enfermeiro, ele abriria o armário de número 10, pois o encontraria fechado. O sexto enfermeiro não mexeria, nem o sétimo, nem o oitavo, nem o nono. O 10º enfermeiro fecharia o armário de número 10, pois o encontraria aberto. A partir do 10, o 11º, 12º até o 30º, eles não mexeriam mais no armário de número 10. Ou seja, o armário de número 10, ele ficaria então fechado. Os enfermeiros que mexeram no armário de número 10 foram os de números 1, 2, 5 e 10. Agora eu te pergunto, que característica em comum os números 1, 2 e 5 e 10 apresentam? A resposta é que todos são divisores positivos de 10. Então a gente pode pensar da mesma maneira para descobrir como é que os números dos armários de número 9, 16 e 28 vão ficar esses armários. Né? A ideia é sempre a mesma, é verificar quais são os divisores do número, porque esses são os enfermeiros que realmente mexem no armário. Então comecemos. O armário de número 9, ele ficaria o quê? Aberto ou fechado? Bom, você tem que pensar assim, inicialmente, como é que ele está? Então o armário de número 9, inicialmente ele está fechado. Quais são os divisores de 9? O 1, o 3 e o 9. Cada um deles vai mexer. Então o armário 9 está fechado. O primeiro enfermeiro abre, o terceiro enfermeiro fecha e o nono enfermeiro abre. Por isso, o armário de número 9 ficaria aberto. Em relação ao armário de número 16, quais são os divisores 16? 1, 2, 4, 8 e 16. Então, cada um deles vai mexer no armário. Como é que se encontra o armário 16 inicialmente? Fechado. Então, o 1, o primeiro enfermeiro, abre. O 2, fecha. O 4 abre, o 8 fecha e o 16º, o último enfermeiro que mexe no armário 16, abre. Por isso o armário de número 16 ficaria aberto. Em relação ao armário de número 28, quais são os divisores do 28? O 1, o 2, o 4, o 7, o 14 e o 28. Cada um dos enfermeiros que tem esses números vai mexer no armário de número 28. Como é que se encontra o armário número 28 inicialmente? Ele está fechado, né? Então, fechado. O enfermeiro 1 abre, o 2 fecha,
o 4 abre, o 7 fecha, o 14 abre e o 28, o 28º enfermeiro, fecha. Então o armário número 28 ficaria então fechado. Conclusão, os armários de números 9, 16 e 28 ficariam respectivamente aberto, aberto e fechado. Portanto, a resposta correta é da alternativa A. Uma questão de divisibilidade que a gente nem tinha ideia, né, inicialmente disso, mas valeu para você perceber como que você pode, tateando, né, percebendo a partir de um exemplo, elaborar uma estratégia para você resolver a questão. Foi muito bom fazer essa e as outras da aula de hoje. Continue estudando e procure se aprimorar em todas as aulas que a gente tem aqui no curso. Um grande abraço.